Seguinte, México e Estados Unidos anunciam acordo e suspensão de tarifas por um mês. Pois é, o Trump ganhou mais uma. Agora do México. Sim, porque é o seguinte, na semana passada ele anunciou que ia colocar tarifas de 25% em todos os produtos mexicanos que entram nos Estados Unidos, canadenses e de 10% nos produtos chineses. Por quê? Porque ele quer impor as vontades dele e ele fala, se não fizer o que eu quero, eu imponho tarifa. E qual que era o caso nessa situação específica? Segundo Trump, esses três países, a China, o México e o Canadá, contribuem para a entrada de drogas e imigrantes ilegais nos Estados Unidos. No caso de drogas é o seguinte, segundo Trump, segundo ele, tá? A China é produtora de uma das substâncias que estão arrasando com algumas regiões dos Estados Unidos, o tal do fentanil. Essa droga seria produzida na China e aí ela é enviada para o México ou para o Canadá e, segundo ainda o Trump, ela entra pelas fronteiras americanas por meio desses países que ficam aí de fronteira, tanto ao sul, o México, quanto ao norte, o Canadá. Então ele falou o seguinte, vou colocar tarifa, porque esses países têm que fazer alguma coisa para combater o tráfico de drogas que está entrando no meu país e também para combater a imigração ilegal, eles não estão fazendo nada. Ok, num primeiro momento houve uma reação imediata, México e Canadá disseram, beleza, você quer pôr tarifa, a gente põe em vocês também. Então é 25? É 25 também. E a China falou assim, ó, vou procurar a Organização Internacional do Comércio, porque isso, Mundial do Comércio, porque não pode funcionar assim. Sim, porque é ilegal, de acordo com as regras globais aí que são estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio, é proibido você misturar assuntos políticos com assuntos econômicos. Então, assim, você não pode colocar uma tarifa de exportação porque o determinado país não combate a imigração. Isso não é legal no mundo do comércio mundial. Então, o que a China diz que vai fazer? Vai para a OMC, vai reclamar da postura dos Estados Unidos, porque a OMC, sim, ela tem autonomia para dizer, olha, beleza, a sua reclamação é justa, ou o país lá tira essa tarifa, ou você pode colocar uma tarifa também. Aí, fazendo isso, a China também colocaria tarifas contra os Estados Unidos. Só que o que acontece? O Trump conversou com o presidente, o primeiro-ministro do Canadá, e conversou com a presidente do México, a Claudia Sheinbaum. E aí fechou um acordo com o México, suspendeu as tarifas por um mês, ou seja, esse negócio de suspender por um mês é porque assim, se não fizer o que eu mando, eu volto com a tarifa, hein? Essa é a lógica. E aí qual que é o acordo que foi feito com o México? O México se colocou à disposição para colocar 10 mil militares na fronteira para tentar impedir a passagem de imigrantes e também a passagem de drogas. Então, assim, exatamente o que o Trump queria, o México aceitou fazer. Primeiro bancou valente, falando que ia meter tarifa também, que não admitia, porque é minha soberania, porque não sei o que, isso, aquilo. Só que aí falou, tá bom, vamos colocar os militares lá. Então o México, na verdade, assim, cedeu, aceitou a chantagem do Trump e por isso foi cancelada, pelo menos temporariamente, a tarifa que os Estados Unidos iam impor aos produtos mexicanos. Durante 30 dias isso fica suspenso. Se o México cumprir o acordo, mandar os militares mesmo para a fronteira, os Estados Unidos desistem da ideia de implantar uma tarifa, ou seja, a faca está no pescoço. Se não fizer, em 30 dias o Trump vai lá e mete tarifa de novo. É isso, ele ganhou essa parada do México, já tinha ganhado da Colômbia. Por quê? Porque ele mandou colombianos deportados, acorrentados, a Colômbia não aceitou, porque justamente estava tratando aqueles colombianos como criminosos, eles não são criminosos, eram só imigrantes ilegais. E aí o Trump resolveu então comprar essa briga e meteu tarifa na Colômbia, falando que se a Colômbia não aceitasse o que ele quer, ele ia meter tarifa. Aí a Colômbia recuou, voltou atrás e fez um acordo. Qual acordo? A própria Colômbia resolveu ir buscar os imigrantes com os aviões colombianos. E aí eles não vêm algemados, não vêm acorrentados. Então, assim, para o imigrante colombiano que estava entrando nos Estados Unidos ilegalmente, até que foi uma boa. Por quê? Porque a Colômbia vai buscar ele, ele é bem tratado, é trazido de volta. Para a Colômbia, é bom por um lado, porque os seus cidadãos não são maltratados, mas é ruim por outro, porque ela tem que arcar com esse gasto de mandar aviões toda semana para os Estados Unidos para poder trazer deportados de lá. E para o Trump ficou ótimo, porque além dele expulsar os imigrantes, que é o que ele queria, ele ainda não tem que gastar dinheiro com avião, com militares, com o transporte desses imigrantes para os seus países de origem. Nesse caso da Colômbia, a expulsão saiu de graça. Ficou lindo para o Trump. Então, sim, ele ganhou a parada da Colômbia, essa que é a verdade. E agora também ganhou a parada do México. Agora, com o Canadá parece que não vai ser bem assim. A coisa eu acho que vai ser um pouco diferente, porque o Canadá está bem bravo com os Estados Unidos. Ontário, no Canadá. Ontário é um estado, na verdade é uma província, é assim que chama lá, mas é o equivalente a um estado aqui no Brasil. Ontário, no Canadá, rasga acordo com a Starlink e Trump negocia com o Trudeau. Então, o Ontário é o maior estado,
ou a maior província do Canadá. Seria o equivalente ao estado de São Paulo, assim, mais rico, mais populoso e tudo mais. E o estado, ou província, fez um acordo, assinou um contrato de 100 milhões de dólares, não, minto, 68 milhões de dólares, que dá quase 400 milhões de reais, para a Starlink, a empresa de internet por satélite do Elon Musk, fornecer internet para regiões mais remotas do estado, cidadezinhas mais distantes, mais longe dos grandes centros, escolas mais localizadas mais de locais mais isolados e tudo mais. E aí o que o primeiro-ministro, porque tem um primeiro-ministro em cada província, sabe? O que o primeiro-ministro de Ontário disse? Não vamos fazer negócio com gente que quer acabar com a nossa economia. E aí, Ontário, que é essa província, então, deixou de fazer esse acordo, rasgou o contrato, não vai ter mais a internet do Elon Musk nessa região do Canadá. Além disso, outras regiões do Canadá também estão impondo dificuldades, por exemplo, a entrada de produtos canadenses. Já estão rompendo acordos, principalmente com estados republicanos, estados que ajudaram a eleger o Donald Trump. Qual que é a ameaça do Canadá? Vamos deixar de fornecer energia elétrica para os Estados Unidos, e olha que o Canadá fornece muita energia elétrica para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm energia hidrelétrica, sabe? Com reservatório de água, essa coisa toda. Eles têm lá usina de carvão, eles têm usina solar, eles têm uma série de outras formas de produzir energia, mas não a hidrelétrica, que é uma energia limpa e barata. O Canadá tem muito. E o Canadá fornece para os Estados Unidos. Já estão ameaçando cortar o fornecimento de energia elétrica, o que faria com que a energia americana ficasse mais cara. Também estão falando que vão impor tarifas a produtos que são americanos e que entram no Canadá, principalmente dos estados republicanos. Tem uma província no Canadá, por exemplo, que parou de comprar cerveja norte-americana. E por quê? Porque essa cerveja é de um estado republicano. Então, assim, estão prometendo que diversos produtos dos Estados Unidos não vão entrar no Canadá ou vão entrar com uma tarifa. E aí essa treta fica um pouco mais pesada, porque apesar do Canadá ter uma dependência forte econômica de exportar para os Estados Unidos, por outro lado também ele fornece alguns produtos muito estratégicos, como é o caso de energia elétrica. Então isso, claro que preocupa o Trump, preocupa os Estados Unidos. Trump diz que definitivamente vai impor tarifas a produtos da União Europeia. O Trump deu uma entrevista e ele falou que a União Europeia trata mal os Estados Unidos, mas ele não disse como, o que a União Europeia faz de tão errado. Ele simplesmente disse assim, ó, eles tratam a gente muito mal, então certamente eu vou impor tarifas também para a União Europeia. E também falou isso sobre a Inglaterra. Trump não descarta tarifas contra o Reino Unido, mas diz que a situação pode ser resolvida. A diferença é que ele falou, olha, eles também tratam a gente mal, mas de repente a gente pode conversar e chegar num acordo. Ele tratou diferente, não vamos esquecer que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, ele saiu, né, pelo Brexit, e aí a partir de então o Reino Unido, a Inglaterra, a Irlanda, o País de Gales, ele não mais faz parte da União Europeia, é independente e faz seus negócios diretamente com os Estados Unidos. Não vamos esquecer que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra durante muito tempo, né? Foi a Inglaterra que colonizou os Estados Unidos. E aí ele diz que pode sim impor tarifas para os europeus e também para o Reino Unido, mas só deixou em aberto essa possibilidade de negociar com o Reino Unido, com os outros não. A União Europeia responderá com firmeza caso Trump imponha tarifas sobre seus produtos. Os países europeus, o Macron, o presidente da França mesmo, fez um pronunciamento e falou que não vai admitir. E a Europa está preparadinha para meter tarifa nos Estados Unidos se ele vier com esse papo para cima da União Europeia. A diferença do México e da Colômbia é que a gente está falando de países ricos, são 27 países da União Europeia, a maioria rica, e além disso, se juntar todo mundo é uma economia muito forte. Se tratar a Europa como se fosse um país só, né, a União Europeia, seria o equivalente a uma superpotência. Então, claro que a discussão é outro negócio, tem outro peso, discutir com o México, discutir com a Colômbia e discutir com a União Europeia. Vamos aguardar para ver que isso acontece. E aí, com essa história dele meter tarifa no Canadá, no México, na China, o que acontece? Bolsas globais caem e dólar dispara com tarifas de Trump. Essa notícia é de manhã, tá? O cenário já deu uma mudada, justamente por conta desse acordo que foi feito com o México, mas enquanto estava valendo essas tarifas contra o México, contra todo mundo, o dólar estava disparando, estava subindo. E por que o dólar sobe? O que acontece? Acontece que essas tarifas elas produzem inflação nos Estados Unidos, porque os produtos ficam mais caros. E aí, produzindo inflação, os juros da taxa básica deles, o equivalente aqui à nossa Selic, vão ficar altos por mais tempo. E se vai ficar alto por mais tempo, o investidor fala, oba, os Estados Unidos vão continuar pagando juros altos, vou tirar meu dinheiro do país A, B ou C e vou mandar lá para os Estados Unidos porque lá rende mais. Então isso faz o dólar subir, mais gente procurando comprar dólar,
para investir nos Estados Unidos, porque está achando que os juros lá vão demorar para cair. E aí vai ficar atrativo para quem vive de juros. Só que aí saiu esse acordo com o México. O México vai então lá fazer uma proteção da fronteira. Aí o dólar passou a cair, porque mais uma bravata do Trump. Aí o mercado entendeu as bravatas dele, entendeu que ele está ganhando as paradas. Dólar tem 11ª queda consecutiva e vai a 5,81 após recuo de Trump em tarifas contra o México. Recuo não, né? O Trump ganhou a parada. A verdade é essa, não teve recuo. Se teve alguém que recuou, esse alguém foi o México, porque se comprometeu a patrulhar a fronteira, coisa que ele não fazia e coisa que era a única exigência do Trump para impor essas tarifas, para não colocar mais, eu exijo que vocês controlem a fronteira. E aí o México está aceitando, então, como eu disse, o México amarelou. A real é essa. E aí eu te falei que no Canadá a parada é diferente, porque a briga é outra lá, viu? Olha só, após Trump aumentar tarifas, canadenses vaiam o hino americano em partidas esportivas. Sim, existe time de basquete canadense que disputa a NBA, a Liga Americana. E também tem time de hóquei canadense que disputa a Liga Americana de Hóquei. Então tem jogos lá no Canadá. E aconteceu esse fim de semana jogos de basquete e jogos de hóquei no Canadá. E aí, na hora de cantar o hino nacional, olha só o que aconteceu. Esse vídeo aqui é de uma partida de basquetebol da NBA, do Toronto Raptors. Olha só como é que foi a execução do hino nacional americano no ginásio. Vaia o tempo todo. Você viu aí, né? Então, assim, a briga com o Canadá não vai ser tão simples assim quanto os americanos estavam achando. Por quê? Porque o Canadá é um país rico, o Canadá é um país que tem produtos estratégicos para os Estados Unidos e por mais dependente que ele seja, ele sabe que ele também consegue prejudicar os Estados Unidos se ele continuar insistindo nesse papo. Então o Trump vai ter que dar uma recuada em algumas situações. Ainda não chegou a hora. A verdade é essa, não chegou ainda o momento do Trump recuar, porque até agora ele vem enfrentando países emergentes, como o México, como a Colômbia, países que são mais pobres e muito dependentes dos Estados Unidos. Essa briga com o Canadá é outro patamar e a briga com a União Europeia também é outro patamar, sem contar a China, né? E tem mais, tem outro aspecto também importante. Se ficar enfiando tarifa em todo mundo, é justamente a China que sai lucrando. Por quê? Porque esses países que vendem para os Estados Unidos, e se eles forem taxados, eles vão procurar outro país para vender sem taxa. E esse outro país, tão grande quanto, essa economia tão grande quanto a americana, qual é? A China. E a China também compra muito do mundo inteiro e vende muito para o mundo inteiro e vende inclusive praticamente todos os produtos que os Estados Unidos têm para vender, a China também tem. Então quem compra dos americanos também pode trocar de fornecedor e passar a comprar da China. Então essa política do Trump beneficia muito a China e daqui a pouco o que a gente está vendo é que vai ter uma reação em bloco de muitos países e isso pode gerar um isolamento dos Estados Unidos. E aí sim, isso pode fazer o Trump voltar atrás, amarelar, baixar a bolinha. Mas por enquanto ele está ganhando a parada.